A paz do Senhor Jesus Cristo, povo amado de Deus. Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui quem vos fala é a pastora Nadir. E eu quero hoje meditar num tema que traz polêmica às vezes dentro da igreja. Nós vendo certos vídeos de certos pastores, não é? Que falam que uma mulher não pode ser pastora. Não tem essa hierarquia dentro da Bíblia, irmãos. Eu não encontrei essa hierarquia dentro da Bíblia. E quero falar também um pouquinho da minha experiência, do chamado a qual o Senhor me falou, do pastorado que Ele colocou na minha vida. Amados, o Senhor me chamou no ano de 90. Meu batismo nas águas foi em 91. Foi em 1991. Em seguida, eu fui chamada pelo Senhor. Eu comecei a ouvir a voz do Senhor. E um dia eu estava orando na minha sala. Estava orando, clamando por uma luta muito grande que se deu na minha vida. E o Senhor falava comigo, me trazia. Eu ainda então não tinha visão, eu fiquei meio assustada assim, não entendi o que estava acontecendo. Ele trouxe um manto e pôs nas minhas costas muito peludo. Trouxe, amados, um vaso como de porcelana com letras azuis, flores azuis, bordadas com ouro, e jogou um óleo na minha cabeça. Eu não entendia quase nada do Evangelho, como eu entendo hoje. E eu peço aos irmãos, antes de concluir, que você que ainda não recebeu o dom de Deus, de visão, ou não vê as coisas do Senhor do céu, respeite quem tem, quem Deus já deu, porque Ele dá a mim, dá a você e a quem queira, mas é preciso querer isto, se envolver isso e pagar o preço, em oração, em jejum, na busca constante, pela presença do nosso Senhor em nossas vidas, do Espírito Santo. Muitos não querem pagar o preço, não querem levantar de madrugada, porque o meu particular com Deus é mais de madrugada, com o Senhor Jesus Cristo, que vem me visitar de madrugada, em oração constante. Muitos não querem pagar o preço e ficam aí criticando, não é? Mas isso não me incomoda também não. Eu peço a você só que respeite, porque o Senhor foi vituperado, escarnecido, e nós somos discípulos dele. Com certeza seremos. Ele já me disse o que eu vou passar, postando vídeo. Ele tem me falado que vão me chamar de mentirosa, vão me chamar de louca, de herege, vão me chamar de muitas coisas, vão me xingar, mas que eu continue em frente, porque Ele quer sim, Ele quer que eu diga tudo o que Ele me disser. Para falar a vocês, eu vou falar. Não nasci para ser covarde. Não podem me enfrentarem, podem pastores se levantar, mas não tem essa hierarquia dentro da palavra do Senhor. Nós vemos em Gênesis 29, 9, o encontro de Raquel com Jacó. E está escrito lá que ela era pastora. De onde vem o nome pastor? Não é de quem cuida do rebanho? Quem cuida do gado, derivou-se esse nome? Porque um pastor que cuida de ovelha, o animal agora que eu me refiro, ele tem que ter muito cuidado. As ovelhas são frágeis, são vulneráveis a lobo, são vulneráveis a tantas coisas, doenças. Então, ele tem que cuidar e ele usa aquele cajado com aquela ponta, não é? Que é como um cabo de guarda-chuva envergado, que ele põe na cabeça da ovelha quando a ovelha cai no abismo, quando a ovelha cai em buracos, ele vai lá com aquela ponta e puxa pelo pescoço da ovelha e atira de lá. Só é você fazer um estudo sobre a ovelha. Então, derivou-se o nome de pastor, e Deus falou na Bíblia sobre o pastorado,
fala, né, sobre os pastores, Israel, Ezequiel 34, não é que ele dá ali um alerta dizendo, ai dos pastores de Israel, porque não estavam cuidando das suas ovelhas que estavam representadas ali, no rebanho de ovelha mesmo. O Senhor representava Israel, quando ele falou isso com os pastores em Ezequiel 34, no rebanho de ovelha que não tinha pastor. Daí se derivou-se o pastorado, não é? Que é a mesma coisa do sacerdócio, não é? Então, ali ajoelhada, o Senhor me dizia que eu era escolhida para pastora desde o ventre. Só que o ministério que eu congregava, irmãos, não ungia a pastora, não aceitava a pastora. E eu não entendi nada disso. Como é que eu estou numa igreja que não aceitam a mulher como pastora? E o Senhor vem e me diz, então, que eu vou ser pastora, e eu fiquei ali. Não dei muita importância uma, porque eu não entendia se era mesmo o Senhor que estava dizendo aquilo, se eu estava tendo uma alucinação, mas aí eu orando ao longo dos anos, dos tempos, o Senhor vem falando sobre a obra do meu pai, que desviou-se, que meu pai tinha que ser um pastor para Deus, mas ele desviou-se, saiu dos caminhos do Senhor, se aventurou-se por esse mundo afora, e veio a falecer agora no ano de 2014, e no ano de 99 o Senhor falou comigo que o legado que ele teria que cumprir com meu pai na terra, a missão do pastorado, ele havia passado para mim. Então, no ano de 2003, veio se cumprir o que o Senhor havia falado comigo em 10 anos. 11 anos, melhor dizendo. Ele falou no ano de 92 e depois veio falando no ano de 2003 que eu seria pastora. E eu ainda estava congregando nessa igreja que não aceita pastores. Então, meus amados irmãos, que não aceitavam pastoras, quero dizer. Mas aí o Senhor me deu uma revelação orando no monte, que eu saísse da igreja, que estava na hora de eu assumir o meu chamado verdadeiro. E eu disse, Senhor, que chamado é esse? E ele me mostrava uma árvore bem grande que os ramos dava para o mundo inteiro, cobria a terra. E mostrava uma plantinha só com uma folha perto do meu pé. Eu olhava aquela planta e só com uma folha só. E um raminho com uma folha só. E ali, amados, eu passei a perguntar a Deus o que seria aquele. Ele disse, essa árvore enorme que tu vês é a igreja que tu congrega, é minha. Mas essa porta está fechada para ti. E agora tu vai fundar uma obra para mim. Ela vai ser pequena. Ela será pequena por alguns anos. Ela virá a ser pequena. Essa folhinha representa a sua pequenez. Mas eu serei grande dentro dela. Só que eu não duvidei, mas também não tomei providência para isso acontecer. E o Senhor disse, eu vou operar um milagre que vai fechar a tua boca e tu vai parar de duvidar e fazer o que eu estou lhe ordenando. Tu me és pastora desde o ventre da tua mãe. E eu disse, Senhor, vão me apedrejar, vão me crucificar. Eu não tenho muita sabedoria, como poderei ser pastora? Eu não sei pregar eloquentemente, não tenho teologia. E o Senhor disse, tu só precisas de mim. Te prontifica e aceita o teu chamado e me responde. E ele operou, irmãos, os 3 milagres, que foi 3 cegos abrirem os olhos na minha sala. 3 pessoas vieram na minha casa me pedir oração e os 3 estavam cegos de um olho. Um era cego do diabetes, já tinha as vistas cometidas, as 2 vistas. E Deus abriu os olhos destes 3 cegos. Agora eu pergunto, Jesus
estava o quê? Passando em cima da palavra. Jesus disse que eu era pastor e ia provar através desses milagres. E provou que eu era através desse milagre de abrir os olhos desses 3 irmãos. Cada um morava em região diferente, ainda mora, um era lá de Paulínia, o outro é aqui da capital de São Paulo, o outro ainda mora aqui perto da minha casa. Todos tiveram os olhos abertos. Um estava com vírus de gato nos olhos, comprovado pela medicina, que o estava cegando. Então, meus amados, o que Jesus me falou ali provando? Eu vou estragar a fé de muitos pastores por aí, mas eu tenho que dizer a verdade. Porque se existe o nome pastora, é pastor, no masculino, tudo que tem no masculino, diante de Deus, tem no feminino. E essa hierarquia de acepção de pessoas não existe na obra do Senhor Jesus. Como está escrito em Tiago, no capítulo 2, primeiro versículo, que diz que a nossa fé em Jesus não pode ter acepção de pessoa. Procure lá, leia Tiago, capítulo 2. Livro de Jó também diz que é pecado de morte. No livro de Jó, não é? 13:10. Jó se coloca à disposição de Deus, diz: eu fiz acepção de pessoa, né? Ele pede que Deus o castigue se ele fez acepção de pessoa. Não existe isso. Aqui no livro de Gálatas, eu vou ler para vocês verem, diz no capítulo 3, do versículo 28, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Do que é composta a igreja? De jovens, homens, mulheres e crianças, anciões, não é? A igreja é composta de pessoas. E Deus não tem fronteira nem bandeira aqui na terra, não é? Nisto. Portanto, pastores e preconceituosos, machistas, narcisistas, egoístas e outros istas, leiam as escrituras antes de abrir a boca dizendo que não há pastora. Se não há pastora, não há missionária, porque não está escrito na Bíblia. Se não há pastora, não há bispa, porque também não aparece essa palavra na Bíblia. Eu quero que vocês me mostrem. Onde tem bispa, onde tem presbítera, onde tem diaconisa na Bíblia? E as igrejas não estão cheias delas? Oh, aleluia! Vamos deixar cair a nossa falta de entendimento por terra, porque também as escrituras diz: não sejais sábios a vossos próprios olhos. Anteriormente, amados, eu falei da visão. Que eu ia dizer aqui que pedi respeito. Peço novamente, você que ainda não tem o dom da visão, não conhece os mistérios do Senhor Jesus, em visão ou revelação, respeite quem já tem. Porque Deus dá, Ele concede. Está no Salmo 68:18, que também Ele concedeu dons até para os rebeldes. Oh, aleluia! Então tinha aí uma conversação também nas igrejas que só tinha anjos na parte masculina. Oh, como a mente humana é limitada. E o Senhor me mostrou isso quando eu fui ao céu.
A mente humana é muito limitada nas coisas de Deus. Se você quer saber sobre isso que eu estou falando, ora, vai em Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e responder-te-eis coisas firmes e grandes, que tu não as sabes, nem as conhece. Nem tudo vai estar escrito aqui na Bíblia, mas Deus pode revelar aos seus pequeninos, porque a mente de Deus não é limitada como a minha e a sua. E ele me revelou algo muito maravilhoso. Quando, numa dessas minhas viagens, né, nós fomos ao céu, que em outros vídeos estarei falando sobre céu e sobre inferno ainda. E ele me levava à porta do céu, e no céu não só tem uma porta. Aquela porta estreita que a palavra fala é uma alusão ao caminho, não é, que a gente tem que trilhar aqui na terra, que é estreito e espinhoso, não é? Mas lá no céu tem portão amplos, tem portão do norte, do sul, do leste, do oeste. Lá no céu você sabe exatamente onde se encontra. E numa dessas minhas viagens com Jesus, eu fui até o portão leste. Porque ele nos diz, ele nos faz saber onde estamos. E ali, eu vou contar, irmãos, esse testemunho completo mais para frente. Eu estou só trazendo ele aqui hoje, uma parte, para falar do feminino e do masculino. Muitos teólogos, escatólogos, né, que tem estudo amplo, né, fala que Deus só tem anjos. Mas eu vi com esses dois olhos que Jesus me deu para enxergar muito bem, num desses arrebatamentos, umas mulheres guardiãs daquele portão leste. Oh, aleluia, coisa linda de Jesus. Jesus estava ali comigo, eu fui com o anjo e fui ao portão pelos anjos. Chegou lá, o anjo me deixou e veio Jesus ao meu encontro. Eu não entrei dentro do céu. Eu fiquei do lado de fora e tinha umas árvores. Do lado de fora não é como as árvores aqui da terra. Muitas árvores estavam ali, plantadas, lindas, maravilhosas. E ali eu vi aquelas mulheres voando, eram umas mulheres muito lindas, todas feitas como um cristal transparente. Os seus cabelos, seus vestidos, seus pés. Seus olhos eram enormes, eram uns olhos muito lindos, enormes, captava tudo. Sua boca pequena, o nariz bem perfilado, as faces como de um pêssego. Os cabelos vinham até os quadris, tudo esvoaçante, era como fosse um cristal líquido, eu não sei explicar. Porque as coisas de Deus nos fogem da razão aqui na terra, porque é inefáveis, é inexplicáveis. E eu ficava extasiada olhando para aquelas mulheres voando. Elas não tinham asas, não vi asa nelas, mas elas voavam. E Jesus olhou para mim e disse: tu sabe o nome delas? E eu lhe disse: não, Senhor, eu não sei. Tu sabe. O Senhor disse o nome dessas mulheres. Elas se chamam vigilantes e intocáveis. Era o nome daquelas mulheres na linguagem do céu. E elas guardavam os portões. Realmente Deus não faz acepção de pessoas. Eram mulheres com direito a seios, cintura bem afinadas, corpo de mulheres lindas, mas que a roupa dela não lembrava sensualidade, nem era o sexo, lembrava muito santidade, coisa linda do Senhor, inexplicável. E ali vinha um demônio por entre as árvores querendo entrar no céu. O diabo não entra no céu. Muitos pastores, teólogos dizem que o diabo ainda entra no céu. Não entra. Jesus me disse que o céu é um lugar limpo, perfumado. Não entra demônio, que os demônios, quando eu fui no inferno, a gente sabe que os demônios são fedorentos, têm um odor
putrefaço, de carniça, cheiro de morte. Ali não entra nada disso. Aquele demônio queria entrar em uma daquelas mulheres, só olhava para o demônio e ele se tornava um gato preto, querendo fugir, se camuflar num gato preto, subindo na árvore. Olha, o gatinho preto aqui da terra não tem nada a ver com isso, viu, irmãos? Não comece por aí querer exterminar os gatos pretos. Tem nada a ver. O diabo criava uma camuflagem na forma de um gato preto. E ali ele se escondia por entre as árvores, mas o olhar daquelas mulheres alcançavam. E ele virava pó, uma poeira aqui para baixo, descendo, virava pó. Não entra. E o Senhor me trouxe de volta para casa. E me disse, no céu, minha filha, tem os anjos masculinos e os femininos. E são milhares que não se pode enumerar. Oh, glória! Então, por que na terra não haveria de ter pastor, diaconisa, bispas? Tem tantas por aí. Mas quando Deus chama, ele se responsabiliza por essa pastora, capacita essa pastora, né, para fazer a sua obra na terra, as suas missões, na capacidade dos santos. Mas muitas por aí abrem igreja para se aparecer, para cantar como o mundo canta, para fazer show. Isso não é o evangelho que Cristo ensinou. Para ganhar dinheiro. Ai de quem fizer o evangelho causa de ganho. Porque o Senhor me mostrou, que eu vou contar nos próximos vídeos, muitos pastores, cantores, evangelistas e outros prelados da igreja no inferno, nas trevas exteriores, conforme diz a Bíblia. Eles estavam todos lá, mas não quero falar disso agora. Estou falando de pastora. Frisa bem esse versículo aqui no livro de Gálatas. Né? E isso os pastores não mostram nos vídeos que eles postam. Glória a Deus. Porque eles querem que a ideia deles flua, tenha certa fluência para alimentar o seu machismo. Só que Jesus nunca foi machista, nem será. Quando ele conversa em João capítulo 4 com a mulher do poço de Samaria, ele coloca a mulher no seu devido lugar. Glória a Deus. Ele foi o maior feminista da história. Esse movimento feminino, né, que surgiu de alguns anos para cá, não é nada comparado ao mover de Jesus lá em Israel para colocar a mulher no seu devido lugar. Ele conversa com aquela mulher. Quando não se conversava, quando ninguém conversava, ele revela a vida daquela mulher, porque ele é o profeta que veio. Glória a Deus. Os discípulos nem ousaram lhe perguntar. Era um tabu, era um preconceito conversar com uma mulher na época. A mulher ficava restringida ao marido, a ser dona de casa e a criar os filhos. Era tarefa da mulher. Uma mente assim é difícil, não é? De avançar, de prosperar. Mas Jesus rompe tabu, quebra tabu, preconceitos, barreiras e fronteiras intransponível e coloca as coisas no seu devido lugar. Medite na palavra. João, na segunda epístola de João, fala da senhora eleita, que nos diz a história, se você pesquisar você vai achar, nos diz a história que o nome daquela mulher que tinha uma igreja em sua casa, a senhora eleita era Crísia. E os filhos dela todos se converteram e João a elogia na epístola, segunda epístola do seu livro, da sua carta. A senhora eleita, a senhora Crísia, muito me alegro. Ela tinha uma igreja em casa. Porque naquela época o pastorado não era muito divulgado, não estava em ascensão. Depois de muitos anos o pastorado, né, teve a sua ascensão. Né? E hoje
As mulheres estão aí, pastoreando, glória a Deus. Tiveram também sua ascensão pelo movimento, o maior movimento feminista da história. Foi Jesus quem fez. Glória a Deus. Agora eu pergunto a esses pastores, quando nos apresentamos a Jesus, é como noiva, é como a esposa, como em Apocalipse 22, 17. É um jogo de palavra, não é, pastores? Essa questão do pastorado feminino é um jogo de palavra? Sim, então vamos para o jogo de palavra. Você não quer ser a noiva? Está no feminino o nome. Você não quer ser a esposa do cordeiro? Está tudo no feminino. Qual é o seu problema, pastor? Ou pastoras, ministros de Deus, enfim, que não concordam, não é? Com o pastorado feminino? Então não deveria concordar também ser chamado de noiva do cordeiro? Todos nós ali estamos, em Apocalipse 22, 17, no mesmo patamar. Ali não há macho nem fêmea, é só a noiva do cordeiro, não é? Leiam, amados, as escrituras e não deixe que ninguém roube a sua fé. Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus, irmãos amados em Cristo e ouvintes da palavra de Deus. Hoje eu quero vos falar novamente de um assunto que traz tanta polêmica, eu não sei porquê. Porque nós temos as escrituras na mão e às vezes erramos tanto. Ouvi uma pregação do senhor Paulo Júnior em um dos seus vídeos pregando, melhor dizendo, que a mulher não pode ser pastora, baseado no capítulo 2 de 1 Timóteo, no versículo 9 a seguir. E nós vamos meditar no texto em destaque, porque eu nunca vi tanta heresia como eu vi neste canal do senhor Paulo Júnior, que se diz pregador da palavra de Deus. Amados, ele fez questão de dizer que a mulher esteja calada dentro da igreja, que a mulher aprenda em silêncio. E o que é que ele vai fazer com o Salmo 150? Que diz: tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Sim, porque se o Senhor ali no Salmo 150 ordena que tudo que tem fôlego louva ao Senhor, como poderia na igreja uma mulher ser proibida de louvar? Ah, mas louvar pode? Senhor Paulo Júnior, que eu saiba, o louvor é uma pregação, uma mensagem cantada. E essa persuasão que lhe levou a essa pregação não é do Espírito Santo de Deus. Daqui a pouco eu vou lhe dizer por quê. Porque, senhor Paulo Júnior, se uma mulher tem que silenciar na tua igreja, porque na nossa não silencia, ela também não pode cantar em coral, pois é uma pregação, louvor, a mensagem cantada. Não tem louvores, grupo de louvores de mulheres na sua igreja? Oh, glória! Nós vamos fazer uma breve meditação antes de ler o texto em destaque. Então, a mulher pode falar na ONU, nos palácios de reis, pode falar no Congresso, aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, e não pode falar na igreja, senhor Paulo Júnior. Deus humilharia assim uma mulher? Por causa do homem? Oh, sugiro que tu deixe de ser condutor de cegos. Eu sinto pena, senhor Paulo Júnior, das ovelhas que te ouvem, pois elas se encontram desprovidas da eficácia da palavra de Deus.
na sua totalidade. Vamos ler, amados irmãos, o texto em questão. 1 Timóteo 2,9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão, seu Paulo Júnior, de servir a Deus segundo o Senhor. A mulher não pode fazer nada dentro da igreja. Aqui não destaca a igreja com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, Paulo dizendo, porém que as mulheres ensinem, nem use de autoridade sobre o marido, não é sobre o homem, que o Senhor falou. Só se for na sua Bíblia que está escrito o homem. Aqui o texto na minha Bíblia, em todas as Bíblias que eu tenho, fala que a mulher não pode exercer autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Agora eu lhe pergunto, onde o Senhor arrumou a ideia de que a mulher exerce autoridade em homem dentro da igreja? Aqui Paulo se refere ao marido. E o Senhor não atentou para isso, ou modificou a Bíblia. Procure outras Bíblias, eu sugiro, senhor Paulo Júnior. Porque o Senhor está falando daquela igreja, para aquele culto. E na Bíblia Sagrada o Senhor não vai encontrar nenhuma referência sobre esse texto. De jeito nenhum. E nós vamos já falar de Adão enganado de Eva, mas que parafernália é essa? Aqui sim nós encontramos referência. E vamos já ler. Deus estava falando, repreendendo as mulheres paroleiras sem modo. Mulheres paroleiras, como diz a carta de Tito, no capítulo 2 a seguir, senhor Paulo Júnior, que estava colocando desordem no culto, perguntando na hora da mensagem, porque isso é uma irreverência assim, com a santidade do Altíssimo, da igreja. Mulheres sem modos, no primeiro versículo 9 fala que elas se trajavam de traje sem pudor, para começar. Não tinha modos de se vestir, de pentear os cabelos com tranças, com ouro embutido, com pérola embutido nas tranças, talvez invejando as outras que nada tinham. O Senhor está falando meramente de comportamento e de indisciplina e da falta de santidade dessas mulheres. Aqui não há sentido algum no texto de que Deus esteja falando de cargos, senhor Paulo Júnior, ou qualquer outra função da mulher da igreja. Deus não está falando disso. Ele está falando do comportamento errôneo. E no verso 15 engloba tudo, senhor Paulo Júnior. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filho. Alguma mulher vai ser salva por dar à luz a filho, senhor Paulo Júnior? Você está ficando louco? O Espírito Santo jamais abriria um precedente desse para desqualificar o sacrifício do Calvário. Portanto, o texto aqui em questão se refere só àquela igreja, naquele culto e naquela hora.
Porque mulher nenhuma vai se salvar dando luz a filho. Se salva pela aceitação do sacrifício do Calvário. E não por dar a luz a filho. Porque aquelas mulheres, senhor Paulo, estavam sem nenhuma qualificação para exercer qualquer cargo ou função na igreja, devido ao seu comportamento. E isso não pode ser generalizado nas igrejas do Senhor. Ouça, seu Paulo Júnior, o meu testemunho aqui. Meu falecido marido não queria que eu fosse pastora, nem muito menos frequentar a igreja. Quando eu chegava da igreja, o portão estava fechado com 4 voltas de corrente e muitas vezes eu pedi uma serrinha de ferro para serrar essas correntes para poder entrar para minha casa. E o Senhor me disse, senhor Paulo Júnior, que ia eliminá-lo se ele continuasse impedindo o meu ministério com Deus. E cumpriu. Olha aqui, senhor Paulo Júnior. Faço questão de lhe mostrar. Dá para ver aí? Estão vendo? A certidão de óbito aqui na comarca de Santo André. Está vendo, senhor Paulo Júnior? Ele queria me limitar e Deus limitou ele na sepultura. E eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Tem 22 anos que ele deixou essa terra e eu tenho 30 anos que prego a palavra de Deus, seu Paulo. Oh, glória! Antes de eu ser pastora, eu pregava nos lares, na rua. E o senhor nunca mandou calar a boca na igreja, seu Paulo Júnior. Então, se uma mulher for tomada em profecia na igreja, tiver uma visão, tem que chamar papai, ou irmão, ou primo, para dizer, para falar para o pastor, seu Paulo Júnior. Que ela tem que estar em silêncio para não exercer autoridade sobre homens, mas que homens. Oh, glória a Deus. Se a mulher alcançou uma posição dessa, foi Deus que colocou, seu Paulo Júnior. Deus jamais humilharia a mulher ou abriria precedente para entrar o autoritarismo e o machismo na sua própria igreja, que é o que o senhor está pregando, seu Paulo. Me vale muito essa experiência. O senhor não tem experiência com Deus, não é? E o senhor é uma daquelas pessoas que eu vi no inferno, nas trevas exteriores, quando Deus me arrebatou do inferno, que negaram, estão lá, porque negaram a eficácia da palavra. Foram condutores cegos. Onde já se viu um cego guiar outro cego a um bucarião na prova, não é assim? E o cego é tu. Pobres ovelhas tuas que ainda concordam nos seus comentários com as tuas heresias. Mas aqui está uma que Deus levantou para contradizer pastores hereges como tu. Vamos para Coríntios. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, leiam comigo. 1 Coríntios 11, no verso 9 também. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor, seu Paulo. Quando se diz no Senhor, é na igreja. Porque Cristo é o Senhor da igreja e o cabeça da igreja. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus, que é o que o Senhor enfatiza no livro de Timóteo, que Adão nasceu primeiro. É uma questão de nascimento que Adão foi enganado.
E aqui não há um equilíbrio nisso, senhor Paulo Júnior. Eu falei no vídeo anterior sobre ministério pastoral feminino que eu ia estragar a fé estragada de muitos pastores. E eu tô acabando de estragar a tua, que já tá estragada, para ver se tu desperta. Viu, senhor Paulo Júnior? Leia comigo de novo, senhor Paulo Júnior. Porque a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Oh, aleluia. Como está no livro de Gálatas, senhor Paulo Júnior, 3:28. Nisto, nós somos em Cristo um, e nisto não há judeu, nem grego, nem fêmea, nem macho. Leia lá, senhor Paulo Júnior. Nós somos um em Jesus. Como poderia ele abrir esse precedente para humilhar suas servas? Onde o senhor leu na Bíblia o senhor mandando ordenar pastores? Isso é uma questão de tradição, senhor Paulo. Que o senhor está trazendo isto para a mídia como se fosse uma coisa folclórica, cultural. Não, isso é tradição da igreja primitiva. O senhor manda sim ordenar presbíteros, diáconos. Glória a Deus. Mas eles existem. Glória a Deus. Com a ordenação do homem de Deus. Não é para tornar isso uma coisa supérflua para a mulher. Porque não há macho nem fêmea para Deus. E quando a mulher é pastora que está em cima de um púlpito pregando a palavra, é a palavra que está exercendo autoridade sobre quem está ouvindo. Não é a mulher. E o nosso mentor e líder espiritual é o Espírito Santo. O homem não tem nenhuma capacidade, senhor Paulo Júnior, de avaliar outro homem. Deus me deu sempre o dom da visão nas igrejas. Para me falar. Nas igrejas ele ordenou que eu falasse. Como poderia estar em silêncio? Como poderia Deus estar me dando visão e mandando eu entregar para pastores? Então eu sou curada do câncer, do reumatismo e não posso testemunhar. Porque eu vou exercer autoridade. Ora, quanta balela. Isso é próprio de uma mente machista, cativa pelo seu machismo fracassado. Não deu certo no mundo, agora quer que dê certo na igreja, você falou? Seu machismo fracassado. Onde está a sua prudência e coerência? Nunca leu na Bíblia para não ser sábio aos seus próprios olhos? A tua teologia barata é a degradação de uma pregação verdadeira. Tu não tens a cobertura do Espírito de Deus. E isso quem está te dizendo é Ele, para falar estas coisas. Tu pregas sim pela fama, por ser conhecido, para dizer que é o bambambam na igreja. A Bíblia interpreta a Bíblia, senhor Paulo Júnior. A Bíblia revela a Bíblia. Não precisa de teologia de ninguém para ela ser interpretada pelo Espírito Santo na vida de quem busca, que é o que tu não faz. Uma teologia dessa, jamais eu quero ela para mim. Não tenho inveja de ti. Não estou falando isso por inveja, estou falando porque Deus me mandou te entregar esse recado. Mas eu tenho experiência, principalmente do inferno, onde eu vi pastores como tu, nas trevas exteriores, que não prega a palavra de Deus, como ela é. Por que não falaste da indisciplina? Das irmãs que vão fazer caravana para a praia, colocam um fio dental enfiado na garagem e diz que está servindo a Deus. Dessas mulheres, tu pode pregar e discipliná-las, não tirando dela a chance de vir a crescer em Cristo na igreja.
que é que tu está fazendo com essa pregação? E então, eu devo ser submissa ao marido quando ele é cristão no Senhor. Porque se for um endemoniado igual o meu marido, que já é falecido, que colocava facão debaixo do travesseiro, dizendo que ia cortar o meu pescoço na nossa cama, que submissão ia dever esse homem, senhor Paulo? Você viu a certidão de óbito? Mostra de novo. Venha na comarca de Santo André, no cartório da senador Flack, e peça para ver a certidão. Que Deus eliminou. Aleluia. E o Senhor disse para mim, vou eliminá-lo, porque ele vai impedir o teu pastorado. Essa experiência, então, não vale nada para o Senhor, não é? E eliminou. Oh, aleluia. Não vou contar o resto das atrocidades que ele fazia comigo, não, que não interessa. Só isso é o bastante. Para nós cremos, ouvintes e irmãos amados, que essa pregação é pura heresia e que Deus não abre precedente para mulher nenhuma. Oh, glória, salvar-se dando a luz. Assim era fácil. Não é? Por que não disseste isso? Negaste a eficácia do Calvário para as mulheres? Não pregando sobre isso. Porque isso ia tirar o teu machismo. Porque é o que o texto enfatiza. O que Paulo está dizendo. Comportamento. E Paulo dá um conselho para se manterem salvas até o final da sua vida. Educando o filho, tendo filhos, sendo submissa a seu marido, que é ordem divina. Mas isso não no plano espiritual de Deus, não. É no plano doméstico. Há um marido, e não é o marido da vizinha, viu, senhor Paulo? E nem é os maridos que se encontram na igreja que ela exerce a autoridade, ou tem que ser submissa ao marido dela. Cuidado, senhor Paulo Júnior. Que a espada é de dois gumes. E ela pode te ferir se voltar contra ti. Essa mente tua está cativa à caduquice da letra. Porque a Bíblia não é de interpretação particular. Glória a Deus. O Espírito é que nos inspira a palavra, apagando qualquer dúvida dela. Ensina-nos. Ele é mestre e professor. Oh, glória. E vocês, irmãs pastoras, não vão vir na mídia também? Deixe seus comentários aqui embaixo. Deixe seus comentários, seu Paulo Júnior. E me agradeça, assim, por ter aberto seus olhos. Deus te abençoe.